Boa tarde, sejam todos bem-vindos à Tria, um programa onde nos encontramos para falarmos sobre saúde mental, saúde física, enfim, tudo que favorece o seu bem-estar. O nosso encontro de hoje é com o Dr. Eduardo Garcia. O Dr. Eduardo ele é pneumologista e também especialista na medicina do sono. O Dr. Eduardo tem uma clínica aqui em Caxias do Sul, chamada SonoClin. É uma clínica de estudo do sono, desde 2005. E também é considerado o maior laboratório de estudos do sono da região nordeste do Rio Grande do Sul. Nada melhor do que ele para falarmos sobre a qualidade do sono e suas interferências na nossa saúde física e mental. Seja bem-vindo, Dr. Eduardo. Muito obrigado pelo convite e pela possibilidade de ajudar a nossa população. Essa é a nossa intenção sempre, poder contribuir um pouquinho com a saúde e bem-estar, né, da nossa cidade e região. Doutor Eduardo, vamos iniciar esse tema pensando qual a importância de uma noite bem dormida. Bom, essa é uma pergunta muito importante, uma pergunta que eu chamo de $1 milhão, porque falar sobre sono e sobre vida é a mesma situação. Nós entendemos que nós passamos lá nossas 16, 18 horas acordado, trabalhando, lazer, vida social, e depois nós temos 7, 8 horas de sono. E a gente costuma não dar muita importância para esse sono, que é tão importante na questão da nossa imunidade, da memória, a questão da atenção, do foco e até mesmo da saúde física, da disposição, a possibilidade de aumento de doenças cardiovasculares, do próprio envelhecimento humano. Então, quando a gente fala em sono, daria para falar uma tarde inteira sobre a importância do sono, mas pegando os pontos principais, a gente sabe que dormir bem significa cuidar da saúde tão bem quanto a gente se preocupa com uma boa dieta, com atividade física, com situações que podem fazer mal para a vida. Porém, nós em geral deixamos o sono para um segundo momento em que a gente não consegue fazer talvez uma leitura tão boa da importância do sono e a gente sacrifica o sono. Fica nas mídias sociais, assiste um filme, responde e-mails de noite, quando passa do horário, por aí vai, cada um com a sua demanda, mas nossa sociedade moderna peca em reduzir as horas de sono, o que é um grave problema de saúde. E me parece, doutor Eduardo, que não temos uma consciência ainda sobre esses malefícios. As pessoas falam, eu durmo pouco, eu durmo o suficiente, mas muitas vezes não é o suficiente. E a nossa ideia com o programa é justamente trazer uma consciência sobre a importância do sono. Quando eu tenho algum paciente no consultório que não dorme, eu costumo falar para eles, isso não pode ser uma possibilidade. Não pode ser uma possibilidade na tua vida isso. Não dá para entender como algo normal hoje da vida cotidiana, por mais que pareça ser, não pode, é muito sério, né? É muito grave, né, doutor? Compromete muito o sistema imunológico, células de crescimento, de desenvolvimento. A gente realmente, se tivesse mais consciência sobre isso, talvez a gente deixaria um pouco mais o celular à noite, as telas de lado, para preservar as horas de sono. E aí eu tenho uma pergunta para lhe fazer sobre isso, que é assim, como eu faço a leitura se eu tive ou não uma boa noite de sono? Quais são os parâmetros para mim avaliar a minha noite de sono? Bom, essa é uma pergunta bem interessante, porque a necessidade de sono é uma necessidade muito individual. Ela não é uma fórmula pronta de pessoa para pessoa. Nós temos pessoas que se satisfazem, por exemplo, com 6 horas de sono. Tem pessoas que precisam 8, 9 horas de sono. Então, existem padrões individuais. Existe também a questão da idade no sono. Crianças, bebês recém-nascidos dormem, vamos dizer, 16 horas, 18 horas, enquanto um idoso centenário pode se satisfazer com 5 horas de sono. Então, não podemos parametrizar o número de horas de sono como de, eu tenho que dormir 8 horas. O Eduardo diz que tem que dormir 8. Não. O bom é em que eu vá dormir e acorde disposto pela manhã
e tem energia no dia. Se esse tempo for 6 horas, ou 7, ou 8, vai depender de cada um. Mas é uma questão bem importante. Os parâmetros que a pessoa pode perceber, e é importante que a gente fale sobre isso, principalmente porque acordou, está cansado, não consegue manter o foco, ou depois do meio-dia ou no fim da tarde tem vontade irresistível de dormir, são sinais, embora não seja só ligado ao sono, mas são alguns indicadores de que o teu sono não está bom, né? Que tu tem que de alguma forma ver o que está acontecendo. E a gente tem o inverso também. Às vezes nós temos pessoas que dormem bem, dormem suas 7 ou 8 horas e elas acordam cansadas também. Puxa, mas eu dormi 8 horas e acordei cansado. Aí, nesse caso, talvez tenha um problema na estrutura ou no desenvolvimento do sono que mereça ser estudado. Porque não são somente a quantidade de horas, mas a qualidade desse sono. E, doutor, faz diferença, por exemplo, eu ir dormir às 10 ou à 1 da manhã, mesmo que nas duas ocasiões eu durma, por exemplo, 7 horas? Essa é uma pergunta bem interessante. E quando a gente fala em sono, por trás do sono tem uma coisa que agora virou uma modinha, mas é bem importante de qualquer forma, que é a cronobiologia. A cronobiologia, ela é um ritmo que a gente tem próprio. Nós temos pessoas, por exemplo, que têm por costume dormir meia-noite e acordar às 8. Tem gente que tem que dormir às 9 e acorda às 5. São ritmos próprios. O fato de uma noite eu dormir mais cedo e a outra eu dormir mais tarde, manda uma mensagem para o nosso cérebro de que não tem um padrão. Então, numa noite eu vou dormir mais cedo, na outra noite eu durmo mais tarde, na outra noite eu durmo bem mais tarde. O cérebro não consegue organizar. E nós precisamos desse ritmo bem estabelecido para poder também aproveitar melhor o sono, que é o que a gente acaba vendo muito frequentemente. Hoje, infelizmente, cabe um parênteses aqui, as nossas crianças e adolescentes, com o uso das mídias sociais, estão indo dormir muito tarde. Às vezes os pais adormecem e eles continuam nas mídias, nada contra o fato, mas é que de manhã tem que acordar cedinho para ir para a escola, por exemplo. Aí tem privação de sono. São crianças que vão dormir pouco tempo, vão render mal na escola e vão ter com isso alguma dificuldade a mais do que os outros colegas, por exemplo, que têm uma noite equilibrada de sono. Assim como o senhor falou antes, a quantidade de sono que essa criança deveria dormir seria superior à quantidade dos pais, né? Sem dúvida. Então não dá para ir dormir com os pais e acordar com os pais. Bem lembrado. Bem lembrado que os pais, em geral, são mais velhos e têm uma necessidade menor de horas de sono, e a criança, com certeza, precisa de mais horas de sono. Então, hoje, uma boa qualidade de sono, eu diria que é um desafio para a nossa realidade atual. Penso que o processo todo deveria ser avaliado, né, doutor? Desde quando a gente inicia o sono, né? Se eu tenho facilidade ou dificuldade em iniciar o sono, em mantê-lo durante a noite e o despertar. Como eu vou despertar, né? Eu acho que todo esse contexto deve ser avaliado para também eu poder me autodiagnosticar, né, a qualidade do meu sono. Nessa manutenção durante a noite, porque às vezes as pessoas me dizem assim: eu me viro bastante durante a noite, ou eu não consigo ter aquele sono de deitar e acordar do mesmo lado que eu deitei, eu me viro. Às vezes eu preciso levantar para ir no banheiro. Isso tudo como eu considero? Bom, isso são tudo parâmetros, né, que a gente pergunta ou questiona como é que é o sono da pessoa. Tanto que a gente aconselha até que a pessoa faça uma espécie de diário de sono, em que ela anote ao longo de um mês que horas ela deitou, que horas ela acordou, se teve despertares durante a noite, uma vez ou duas, não precisa durante a noite anotar 2h40 acordei para ir no banheiro fazer xixi, por exemplo. Não precisa. De manhã cedo, anota lá, sim, acordei uma vez. Nós temos um problema também, o fato de dormir e deitar e acordar na mesma posição não é relevante, porque normalmente no sono nós trocamos de posição. Frequentemente, aliás, a gente gira e isso não é um distúrbio de sono. Dormir de um lado, acordar de outro, ficar de barriga para cima, isso não é um problema no sentido de distúrbio de sono.
A fragmentação, quer dizer, a quebra do sono, acordar para ir no banheiro, ou acordar porque perdeu o sono. E nós temos que levar em conta também um outro problema nos nossos centros urbanos, que é que a cidade não dorme. Nós temos barulho, nós temos luzes, e tem pessoas mais sensíveis ao barulho e à luz, então devem providenciar um quarto que tenha silêncio e que não tenha luzes externas atrapalhando, e até mesmo a própria temperatura, né? Ninguém consegue dormir numa cama com 30 graus, por exemplo, e nem com 15 graus, passando frio, passando calor. Então, providenciar que o ambiente para dormir seja um ambiente agradável e que a gente consiga ter uma noite de sono boa. Excelente. Doutor, o que nós poderíamos levar, então, para o nosso ouvinte, em termos de relevância, para que realmente seja considerado relevante a qualidade do sono, pensando, então, em quais as interferências do sono específico na saúde física e na mental? Vamos aprofundar um pouquinho mais isso? Eu acho que seria bem importante. Ok, eu acho que essa questão é uma questão fundamental. Vamos falar primeiro um pouco da saúde física, porque o momento que a gente tem, eu vou citar um exemplo, um trabalho que foi feito em São Paulo, em que se vacinaram para gripe, vacina para gripe mesmo, 2 grupos de pessoas, de voluntários, dos quais um grupo teria dormido 8 horas, precisamente 8 horas, no seu ritmo habitual. E o outro grupo, que ia fazer a vacina, não poderia dormir naquela noite. E, depois de um período, se mediu a formação de anticorpos para o vírus da gripe. E o grupo que não dormiu e vacinou não formou anticorpos. Então, a gente sabe que uma noite prejudicada, uma noite, nesse caso foi a noite toda, mas era um trabalho com um fim de medir a resposta imunológica. Então, dormir mal, dormir pouco, seja voluntariamente por trabalho ou por escolhas, ou até mesmo por problemas, afeta a imunidade. A gente sabe que, por exemplo, o que a gente está conversando aqui hoje, boa parte da nossa memória vai ser armazenada lá dentro do nosso sono. O nosso sono tem 4 fases, a fase 1, 2, 3 e o REM, sendo o 1 a mais superficial, aquele que a gente jura que está acordado, mas já está no sono alfa, e o REM é o sono do sonho, vamos chamar assim, mas é uma fase importante do sono em que a gente guarda o que fez durante o dia, a gente armazena. Então, a retirada dessa fase, ou o prejuízo dessa fase, vai prejudicar muito a questão da memória. A questão também de um sono de má qualidade, em que a pessoa dorme, acorda, quebra a parte da estabilidade hemodinâmica, vamos dizer assim, aumentando a chance de pressão alta, de arritmias cardíacas, aumenta a chance a longo prazo de problemas tipo isquemia no coração, angina, infarto, AVC. Nos homens e nas mulheres, de formas diferentes, também a má qualidade de sono afeta a libido, afeta a produção de hormônios. Boa parte dos nossos hormônios, não só dos hormônios sexuais, no caso das crianças, o hormônio de crescimento, nos adultos os hormônios sexuais, a insulina, os hormônios da fome, todos são, em sua maioria, secretados à noite durante o sono. E então os distúrbios de sono vão afetar, sim, a parte relacionada à física, e daria para falar bastante tempo sobre isso, porque são vários os pontos. É praticamente aonde nós olharmos, o sono, ou a má qualidade de sono, pode interferir. É porque é importante lembrar, né, doutor, que por que afeta? Porque tem certos hormônios e células, e algumas células como da imunidade, que se produzem, que são produzidas durante esse sono REM. Então, imagina, a gente já vive um dia todo de estresse e não tem esse sono restaurador, vai comprometer na produção dessas células. Com certeza. Tanto de imunidade, como de crescimento, como de essa restauração celular, né? Essa troca celular, né? Que a gente tem de todo o corpo, ela não acontece. Então, a gente envelhece também mais precocemente. Muito bem lembrado. Inclusive, já tem vários trabalhos mostrando que um sono ao longo dos anos de má qualidade predispõe a pessoa a doenças tipo Alzheimer e outras demências.
porque durante o sono nós temos um sistema cerebral, vamos dizer assim, que faz uma espécie de purificação de detritos que se acumulam. Vamos usar uma linguagem mais simples de entender, né? É um sistema que faz uma limpeza dos detritos gerados ao longo do dia do trabalho pelo nosso corpo, e que se a gente não primar pelas horas de sono, esses detritos, vamos chamar assim, ao longo dos anos vão se acumulando e vão favorecer as doenças neurodegenerativas, principalmente a demência. Muito sério. Eu acompanho muitos estudantes de medicina, né? Ou pré-vestibular, ou então em residências, provas de residência, onde eles estudam muito e estudam várias horas durante o dia e acabam limitando muito as horas de sono. Acaba que não acontece o armazenamento dessas memórias, né, doutor? Isso mesmo. A gente costuma dizer isso, sim, para os alunos, que devem, obviamente, estudar, porque são concursos difíceis, sim. Isso vale para todo mundo, mas no momento que eles sacrificam o sono, eles vão botar abaixo boa parte do tempo empregado para aquele aprendizado. Ou seja, vou dormir às 3 da manhã para acordar às 7 para poder estudar, porque eu tenho prova no dia seguinte, na semana seguinte. Na hora de chamar essa memória, vai falhar, porque não foi devidamente consolidado. Imagina, então, em relação às crianças, o quanto não compromete o aprendizado. Eu tenho, não lido com pediatria, mas entendo que o prejuízo deve ser muito maior do que a gente possa entender. Posso imaginar. Porque é um cérebro em formação, é um corpo em crescimento. Tudo que a gente observa nos adultos e nos idosos, provavelmente nas crianças, se dê de uma forma mais intensa e muitas vezes com repercussão para o resto da vida daquelas crianças. E ainda falando um pouquinho sobre a saúde mental, eu acho que talvez seja a parte mais difícil da gente lidar no universo do sono, que é a questão da insônia, né? Que é o grande mal dos nossos tempos. E a questão da insônia, por quê? Porque ela é causa e ela é consequência de ansiedade, de depressão, por exemplo. É uma mão de via dupla, e muito frequentemente as pessoas, eu já cansei de atender, que me dizem assim: se o senhor conseguir me fazer com que eu durma 6 horas, a minha vida vai melhorar. A gente tenta explicar para as pessoas que isso não é assim. Não é resolvendo quimicamente, digamos, o sono, a gente vai resolver a vida das pessoas. Tem problemas estruturais, problemas do dia a dia, relacionamento interpessoal, ansiedade, estresse, depressão, que afetam profundamente o sono. E o sono, obviamente, joga de volta. E o problema se reforça a cada dia que passa. Eu posso também estar num momento da minha vida estar tranquila e ter algum distúrbio do sono, e isso pode vir a gerar algum tipo de ansiedade também, porque Sim. A gente fica muito parece meio alienado quando está sem dormir, né? Parece que a cabeça está desconectada do corpo, a gente diz, né? Não tô na nuvem. Um pode gerar o outro e vice-versa, né? Pode, é uma mão de via, é uma via com duas mãos. Nós temos já trabalhos mostrando, por exemplo, que entre 80% e 90% dos casos de insônia estão ligados à ansiedade e à depressão. A grande questão é saber quem chegou primeiro, se foi o ovo ou a galinha. Sim. Se foi um distúrbio de sono que gerou, mais frequentemente as duas atuam, né? Uma piorando a outra. E a gente tem que tratar, às vezes, a 4 mãos, tratando o sono e também pedindo ajuda para os profissionais da área de saúde mental para pegarem junto e trabalharem o dia, né, enquanto nós podemos trabalhar um pouco à noite. Fico pensando, doutor Eduardo, o quanto a nossa qualidade do sono não é um reflexo da nossa qualidade do dia. O senhor acha que tem alguma associação de se eu vivo bem, se eu tenho uma consciência com cuidados físicos, né, com cuidados, enfim, com a minha saúde mental, com o lazer, consigo organizar e equilibrar bem a minha vida, será que eu não tenho também uma noite mais tranquila de sono? Sim, a resposta de uma linha geral, sim. Nós temos que ter um pouco de cuidado quando se lida com o sono, porque as pessoas hoje buscam muito soluções rápidas, soluções mágicas, vamos dizer assim, que querem tomar um comprimidinho, querem tomar
um suplemento e acham que isso vai transformar a vida deles numa vida melhor, numa vida com mais saúde. No sono não é assim, né? Boa parte dos suplementos, das fórmulas que a gente vê disponíveis até para aquisição via internet e o acesso de todos, praticamente não funciona. Isso é uma coisa já bem notada, não é uma posição nossa apenas, é um reconhecimento que existe mundial de que existe muita demanda. Alguém que pode estar nos ouvindo, mas eu tomo tal suplemento e eu passei a dormir melhor. Ok, provavelmente precisava de um efeito placebo. Acreditar que alguma coisa te fizesse dormir melhor e funcionou. Ótimo. Se isso resolveu, tá bem, mas não é pelo princípio ativo que está lá. E sim, porque o meu cérebro entendeu que precisava de alguma bengalinha, eu dei essa bengalinha e funcionou. Ok, mas na prática essas coisas não funcionam. Sabe que o maior objetivo que nós temos com o programa, doutor, é gerar a consciência e a responsabilidade sobre nós mesmos. E a consciência, a gente tem trazido muito temas relacionados à nutrição, à importância de exercício físico, muito, para que a gente comece a gerar um compromisso conosco numa mudança de estilo de vida. Porque nós estamos num momento onde é cápsula para tudo, né? É um remedinho para dormir, é outro para acordar, é outro para me manter com memória, é outro para me não ter dor, porque Deus o livre ao ter dor, né? Como se a vida fosse uma busca de não sentir. Parece que as pessoas entendem que o equilíbrio emocional é não sentir, né? Então, nós estamos meio perdidos, meio atrapalhados, né, em relação ao que é realmente um bem-estar. E cabe sempre a nós do programa levar uma consciência de que o teu bem-estar deve ser a coisa mais importante da tua vida. Porque ninguém vai se preocupar com ele além de ti mesmo. E em relação ao sono não é diferente, né? Essa consciência de que eu preciso dormir, não é nem uma questão de eu estou com vontade de ficar mais tempo assistindo um filme, não é um querer, né, mas é um pensar adulto do que precisa ser feito e não aquele pensamento mágico da criança do que eu estou com vontade de fazer, né. Muitas vezes eu trabalho um pouco até mais tarde, eu chego em casa e digo, como eu queria ter um tempo agora para fazer algumas coisas para mim, né? Mas eu preciso me colocar na cama. Eu falo para mim mesmo, vamos para a cama, não dá para fazer mais nada, porque já está batendo o teu limite de horas de sono, porque eu já sei a hora que eu vou acordar no dia seguinte e eu já conheço o meu limite de horas que eu preciso dormir, nem mais nem menos, né? Então é um respeito a si próprio, isso envolve muito amor próprio, autocuidado, autopreservação, porque eu costumo lembrar que nós vamos viver mais do que se vivia antigamente, nós vamos bater nos 90, quase 100 anos, e antigamente se preparava para viver até os 70, é ok, mas, gente, são quase 30 anos, 20 anos a mais, como é que nós vamos nos preparar para esse pós, né? Para viver a terceira idade como deveríamos, com dignidade, né, com liberdade, com autonomia. E o sono, ele não é menos importante do que o exercício físico, uma alimentação saudável, em benefício desse autocuidado e desse bem-estar interno, né, doutor? Muito bem observado. Na verdade, a nossa sociedade moderna, pegando as suas palavras, acho que ela está um pouco perdida, no sentido de, sim, da busca da felicidade. Na verdade, é quase um hedonismo, assim, ou seja, o ser humano trabalha, às vezes, 8, 12 horas por dia, para buscar a felicidade a qual ele nunca vai viver, porque ele vive correndo atrás, é aquele desenho do burrinho correndo atrás da cenoura que está pendurada na frente dele, trabalhando, não se dando o devido tempo, o devido respeito com a saúde, e com o sono não é diferente. A gente tem acesso, à medida que o ser humano saiu da época das cavernas e ele evoluiu para a conexão mundial, hoje nós estamos conectados imediatamente com qualquer lugar do mundo e até satélites para fora, se for o caso, e a gente não consegue melhorar a nossa qualidade de vida. Antigamente o sol se punha, as pessoas iam para suas casinhas, para suas cavernas, dormiam, quando o sol saía, iam caçar, iam plantar, e tinha esse cérebro
ainda é o nosso cérebro. O cérebro humano ainda é regulado pela luz solar, pela escuridão e pela necessidade de sono. Só que a gente inventou, né, para o bem e para o mal, a TV, a luz elétrica, o celular, a internet, a possibilidade infinita de conexão e de estar ligado. Hoje nós podemos fazer dias inteiros, 24 horas artificialmente, e nós podemos fazer noites também inteiras, a depender da nossa vontade. Só que o nosso cérebro não entende isso. Não. Então, quando a gente desrespeita isso, a gente acaba trazendo infelicidade, tristeza e até mesmo depressão para nós mesmos. Mesmo que a gente prolongue a noite, a melatonina está sendo produzida naquele horário, né? Onde o sol baixa e querendo ou não. E a melatonina, por pegar esse gancho, é uma outra condição que a gente tem que cuidar muito, que a melatonina, embora seja o hormônio chamado hormônio do sono, ele não é hormônio para fazer dormir. Ele é um hormônio da escuridão. Ele auxilia a indução de sono. Tomar melatonina, entrando um pouquinho no gancho, para a insônia, é um caminho que, de novo, vai funcionar como um placebo, mas não vai funcionar para a insônia. O problema da insônia normalmente é um problema muito mais complexo, que diz respeito ao nosso relacionamento conosco mesmo, às nossas tensões, a ansiedade, aquilo que a gente passou um dia muito pesado, muito tensionado, chega de noite e não consegue desligar. E aí vem a insônia. Aí eu quero um remédio para dormir. Como disseste antes, a gente quer uma cápsula, um comprimido que nos faça dormir, um que nos faça acordar, um que nos faça emagrecer, um que nos faça ficar mais jovem, e por aí vai. E a gente sabe tristemente, e esse é um lado que a gente tem que também ter um certo cuidado, uma certa crítica, com as soluções mágicas e milagrosas que aparecem a todo tempo na nossa vida. Todo mundo não é criança, quer dizer, as crianças estão ouvindo, ok, mas os adultos que estão ouvindo sabem o que eu quero dizer. Ninguém é criança, não tem uma solução mágica. As coisas não vêm de graça. Eu vou comprar, vou importar tal medicamento, tal suplemento, e a minha vida vai melhorar rápida, drasticamente, e tudo vai ficar bem. Não, isso é pensamento mágico. É uma história de conto de fadas, não é a vida real. Não é a vida real. A gente está falando da insônia. É um dos distúrbios, doutor, que a gente tem do sono. A insônia é um grande dor de cabeça, eu diria, para quem trabalha com sono e também para quem trabalha na saúde mental. Psicólogos, psiquiatras, principalmente porque as pessoas, qualquer crise que tenham, de, vamos dizer assim, 2 ou 3 dias, não dormem e já querem um remédio para dormir. E a insônia, normalmente, é definida como a dificuldade, sim, de manter o sono pelo menos 3 noites dentro de uma semana. Insônia crônica é quando isso acontece continuadamente por mais de 3 meses. Ter períodos, vamos dizer, de 10 dias, e 5 dias, e 15 dias de insônia, uma expectativa de concurso, uma perda familiar, um rompimento de um relacionamento, vão trazer com certeza a insônia em algum grau. Por quê? Porque é um período de estresse e o sono responde ao estresse. Boa parte disso se extingue à medida que a pessoa também resolve a situação, amadurece, resolve no sentido psicológico da palavra. Agora, existe a insônia crônica, e essa é um grande saco de gatos, porque inclui, na sua maioria, depressão, ansiedade como cofatores, estilo de vida, muitas vezes má higiene do sono, não ter bons hábitos de dormir, bons hábitos de acordar, e isso vai elevando o tempo, a intensidade da insônia, de modo que essa pessoa acaba dormindo 2 ou 3 horas por noite, de manhã acorda cansada, e já fica um dia todo difícil, já começa a se relacionar mal com as pessoas, porque ela está intolerante, ela está responsiva, ela está depressiva, e isso gera quebra muitas vezes de relacionamentos sociais antigos e bons. Isso gera mais culpa, por sua vez mais insônia, é um ciclo que se perpetua. Então a insônia hoje sim é um desafio, e ela é multifacetada no que diz respeito ao acesso às mídias sociais, a não saber a hora de dormir, a querer resolver coisas do dia durante a noite, as doenças psicológicas, a psicossomatização, e a lista é bem grande, mas sim, a insônia é um capítulo difícil, e é um capítulo que a gente conta muito
muito sempre com a mudança de estilo de vida das pessoas que nos procuram, e não com comprimido mágico, na maioria das vezes. E não é fácil de convencer as pessoas disso. É um desafio muito grande. Não. Por isso que a gente não está aqui para convencer ninguém, Não. E sim para despertar talvez um autoconhecimento um pouco mais profundo dentro de você, para que você comece a se apropriar do seu corpo, da sua vida, com mais sabedoria e consciência, eu diria, né? Principais distúrbios do sono, além da insônia que nós temos? Eu diria assim, como a gente falou, a insônia é a mais prevalente e é o que as pessoas percebem, né? Às vezes até demais, né? Muitas vezes as pessoas vêm fazer uma avaliação de sono e não dormem nem 2 horas. Vão lá, faz o exame do sono, dormir 8 horas inteirinhas. Ah, porque eu dormi fora de casa, na clínica é melhor. Então, o que acontece? Alguma coisa está errada na casa. Ou tem barulho, ou o colchão está duro, ou tem dor, ou simplesmente tem situações psicológicas na casa que ao dormir na clínica eu elimino. Teve um rapaz que ia dormir, ele veio precisamente assim: eu tenho sono durante o dia. A primeira pergunta que eu fiz a ele: que horas você vai dormir? Eu vou dormir às 3 da manhã. Que horas tu acorda? Às 7. E tu dorme em algum horário? Não. Eu disse: bom, não tem problema, tu não tem problema. O teu problema é que tu dorme 3 a 4 horas e na tua idade deveria dormir 8 horas. Então, privação de sono hoje é um grande problema, eu diria quase tão grande quanto a insônia, e isso é uma coisa de hábito, é uma coisa incorporada na nossa sociedade e muitas vezes valorizada, né? Aquele indivíduo produtivo que responde e-mail à 1 da manhã, que às 6 da manhã já está na academia, ok, só que ele vai privar o sono. Tu não arruma um buraco cavando um outro buraco à frente, que é o que a gente tem visto. Então, insônia é um problema, privação de sono. E um problema que as pessoas têm grande resistência e que a gente sabe que é extremamente prevalente é o ronco e a apneia do sono. Esse mesmo estudo paulista tem um braço que mostrou que em torno de 33% dos paulistanos adultos têm apneia do sono. A apneia do sono é o quê? É a parada na respiração durante a noite por fechamento, principalmente da língua sobre a garganta, não deixando o ar entrar, por um relaxamento excessivo. Esse indivíduo no início começa roncando, depois ele começa a quebrar um pouco o sono, faz pausas na respiração porque o ar não entra, e como o cérebro percebe isto, ele acaba dizendo para o indivíduo: meu amigo, respira. Então ele faz um ronco bem forte, bem barulhento, que acorda quem está do lado e chama atenção para o fato: em torno de 1/3 dos adultos tem apneia do sono. E o problema da apneia do sono é que ela leva à desoxigenação dos tecidos durante a noite, a pequenos e múltiplos despertares, nem sempre notados pela pessoa. No dia seguinte a pessoa acorda cansada, tem sono durante o dia, dor de cabeça pela manhã. E um dado muito curioso, que não é nosso, mas é italiano, um estudo italiano que é muito reprodutível na nossa região, que a principal causa de acidentes de automóvel digamos assim, é aquele motorista que não é prudente, todo mundo sabe. A segunda causa de acidente de trânsito é dormir no volante. E aí que eu ia chegar. Dormir no volante leva a pessoa e provavelmente outro inocente do lado ou na frente à morte muitas vezes, ou um acidente grave por dormir. E nesse dormir durante o dia significa o quê? Primeira causa de sonolência diurna é privação de sono. É aquele motorista profissional que muitas vezes tem uma meta, tem que entregar uma carga num tempo X e sacrifica o sono uma noite, ou às vezes 2 até, para entregar no período certo. Tem grande chance de sofrer um acidente e de causar um acidente. A segunda causa de sonolência excessiva diurna no adulto é a apneia do sono. Então, é um problema grave. A gente cansa de pegar pessoas, ao contrário de muitas que vêm porque não conseguem dormir, a gente tem pessoas que vêm porque dormem muito de dia. Eu tive um paciente, eu vou contar esse caso, trabalhava numa empresa e ele fazia um serviço repetitivo, tipo uma esteirinha, que ele tinha que colocar uma peça. Ele disse que meia hora que ele começava a trabalhar, a esteira passava e ele dormia, não fazia
foi demitido, perdeu vários empregos, até que alguém ali disse para ele que ele teria que fazer uma avaliação de sono. Ele tinha uma apneia do sono grave, ele parava de respirar 80 paradas respiratórias por hora de sono. Meu Deus. E isso fazia com que ele dormisse. No momento que ele corrigiu o problema, a qualidade de vida dele durante o dia melhorou bastante. Olha que dado importante que o senhor traz, porque muitas vezes a pessoa pode não perceber. Sim, frequentemente. Primeiro... E a apneia geralmente vem associada ao ronco? Sim, a grande maioria dos casos, sim. Que é aquele ronco alto. Eu vou tentar reproduzir sufoco, de que está sufocando. Exatamente. Porque imaginemos que a língua é um músculo e ela se posiciona dentro da boca. O momento em que relaxamos no sono, em alguns casos essa língua acaba, vou usar um termo popular, caindo para trás, né? Ela gruda lá atrás, só que o pulmão não quer saber de conversa, ele quer puxar o ar. Ao puxar o ar, não desce o ar, a língua tranca o caminho. E isso acontece por alguns segundos ou até minutos, as pessoas ficam sem respirar. Quando o cérebro percebe que não tem oxigênio, ele faz o indivíduo superficializar o sono, às vezes até acordar, e aí que a gente chama de ronco ressuscitatório, que é aquele ronco alto que se ouve no outro lado, na outra peça, e que em geral acorda quem está do lado da pessoa. E esse é um sintoma muito clássico da apneia do sono, embora a gente possa ter roncadores que não tenham apneia. Sim. E possamos ter pessoas que tenham apneia com pouco ou nenhum ronco. A grande maioria tem ronco e apneia, só que eu costumo brincar com meus pacientes. Quem ronca é que nem marido traído, é o último a saber, né? Desculpe a piada, mas assim, é uma analogia, porque eles chegam, muitas vezes, o quadro clássico é vem o casal, e um deles vem bem contrariado na consulta, e procura, o que o senhor procurou a gente? Fala com ela, é ela que sabe, mas e não sai, até que, digamos, a esposa diz, não, eu não aguento mais o ronco dele. Ele passa a noite e deita, em 5 minutos já está roncando, já filmei, e hoje com os celulares nos trazem 5 minutos, às vezes, de vídeo, que fica claro ali que tem ronco e tem apneia, mas o indivíduo tem uma grande dificuldade de conscientizar, porque realmente ele ronca enquanto está dormindo. Claro. Então não enxerga o próprio problema. Sim. Mas os sintomas diurnos a gente tem que prestar atenção. Sim, é bom esse alerta, né? Se alguém tem uma pessoa assim com esse ronco em casa, que faça uma avaliação. Doutor, eu consultei o site do Ministério da Saúde e em 2023, pela Fundação Oswaldo Cruz, foi feita uma pesquisa que apontou 72% dos brasileiros que sofrem com alterações do sono. É um número muito grande. O senhor percebe um crescimento, o senhor vem percebendo esse crescimento pós-pandemia, aumento de uso de telas? O senhor faz alguma associação com o estilo de vida que nós estamos tendo pós-pandemia? Sim. E a pandemia por si só, pegando o Covid, né, em torno de 10 a 11% dos indivíduos que passaram por Covid ficaram com algum problema de sono, isso por estatísticas mundiais, não brasileiras. Então, 1 a cada 10 pacientes que tiveram Covid ficaram, assim como alguns perderam o olfato, perderam a força, a capacidade pulmonar, alguns, em torno de 10 a 11%, ficaram com algum distúrbio de sono. O problema não é tanto no Covid, é um problema ainda maior, é o nosso estresse pós-traumático. A privação que a gente teve de convívio social, o fique em casa, que foi uma medida necessária, porém trouxe uma série de repercussões com relação ao nosso relacionamento, a sair, a trabalhar, ao jeito de trabalhar, ao nível de estresse. Sim, a resposta é que, se eu tivesse que dizer de 2005, quando nós iniciamos com o sono, 2024, os distúrbios de sono são mais frequentes, estão mais graves, no sentido de que a solução não é tão simples, porque as pessoas também muitas vezes não admitem certas mudanças de hábito, ou entendem que aquilo, eu trabalho 18 horas por dia, é uma virtude, ok, até pode ser uma virtude, mas então a conta vai vir dessa chamada virtude. Nós temos que saber nos posicionar e ver o que cada um quer da sua própria vida. E a busca do equilíbrio. É a busca do equilíbrio.
Eu gostaria que o senhor nos passasse, já estão chegando no finalzinho do programa, passa tão rápido, algumas orientações sobre os cuidados com esse sono, a higiene em si do sono, o que nós poderíamos, nós mesmos em casa, estar nos monitorando, observando? Excelente pergunta, porque assim, a higiene do sono, hoje, se vocês clicarem ali em qualquer buscador, vai lá, tem os mandamentos do sono, mas vale a pena a gente salientar, assim, ter uma disciplina de sono, um horário regular para dormir, incluindo o fim de semana. Vamos dizer, se estabeleça o horário de cada um, não tem um número mágico, vou dormir às 22, vou acordar às 6, não. Mas que eu tenha um ritmo de sono e que eu respeite os 7 dias da semana. Que eu evite as refeições grandes perto da hora de dormir, o uso de estimulantes, nós não tivemos a oportunidade, mas assim, dos energéticos, que contém altíssimas doses de cafeína e de outras substâncias que afetam profundamente a estrutura do sono, evitar o máximo possível isso. Usam para ficar acordado para estudar também, então para balada, tudo isso tem um preço. Se é uma coisa eventual, ok, jovens, mas a gente tem que respeitar um horário, tirar os chamados ladrões de sono da nossa noite, café, chá preto, refrigerantes à base de que tenham estimulantes, né, as colas da vida, nós evitar o fumo, evitar o álcool. As pessoas dizem, o álcool me faz dormir bem. Ok, ele até induz o sono, mas ele induz as primeiras 2 fases do sono e rouba as outras 2 que são as profundas. Então, evitar bebidas de álcool, fazer atividade física, ter um ambiente familiar. Essas coisas são ideais, às vezes elas não são possíveis, reais. Um ambiente calmo, em que as pessoas tenham cordialidade, uma paz, naquele ambiente. Ninguém consegue dormir bem depois de brigar todas as noites, de vamos dizer, situações disfuncionais. O que eu estou dizendo muitas vezes é utópico, mas é o que a gente procura ter. Ter um horário certo e uma rotina de exercícios. A polêmica do exercício perto da hora de dormir existe. Você sabe que os melhores horários para exercício são de manhã até de tarde. E à noite, por liberar muita adrenalina no exercício, pode dificultar alguns pacientes que sofrem de insônia a ter mais insônia. Mas, de uma forma geral, é isso. Uma coisa muito importante para quem tem insônia, que tire as telas e os sons. Vamos dizer que a hora de dormir seja 22. Até as 21, diminua a luz, diminua o barulho, diminuam os sinais sonoros no celular, não usem TV no quarto. Vamos dormir e se acordar durante a noite, não fique acordado na cama com maus pensamentos, levante da cama, vá para outro cômodo até o sono voltar. Ficar sem sono, deitado na cama, se crucificando na cama, não vai fazer dormir melhor. Então são pequenos cuidados que a gente tem que ter, observar muito como é o teu dia seguinte. Se tu acorda, às vezes nós temos pessoas que dormem 5 horas, mas estão super bem, não tem problema de irritabilidade, de sonolência, de cansaço, de fadiga, que são as queixas que a gente observa de noites mal dormidas. Então a gente tem que ponderar, buscar o equilíbrio, que nem todo mundo é igual a todo mundo. Aliás, nós todos somos diferentes. Então, ter que dormir 8 horas, tem que dormir às 22, acordar às 6, para poder trabalhar, é uma meta, porém a nossa sociedade não gira assim. Muitos dos nossos ouvintes trabalham à noite, por exemplo, têm empregos em turnos. Não é uma coisa natural, mas ela de alguma forma tem que ser compensada, que o trabalhador em turno hoje é uma realidade na nossa sociedade moderna. E principalmente, pessoal, o apelo para as crianças, para os pais das crianças e dos adolescentes, restringir. A gente já está vendo, por exemplo, em países como a Finlândia, eles estão restringindo o uso de celular dentro dos ambientes de escola, reduzindo o uso de celular perto da hora de dormir, que é uma coisa que a gente não se dá conta. As lâmpadas de LED, as telas de TV, de computador e de celular, elas contêm um tipo de luz muito semelhante à luz solar. Portanto, ela vai nos inibir no sono. Uma telinha, por 10 segundos que a gente veja uma mensagem no celular, já nos tirou da indução do sono. Isso é sério, isso é grave, isso acontece bilhões de vezes por dia com todos nós. Então, esse cuidado a gente tem que ter.
Muito obrigada, doutor. O senhor teria mais alguma última mensagem para deixar? Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer pela oportunidade. Espero ter contribuído. Colocar à disposição. Até o final do ano, eu creio que a gente venha a publicar um livro que já está no prelo, chamado Nosso Sono, Nossa Vida, em que a gente aborda, são múltiplos autores ligados ao sono, que vão abordar, o que estão abordando exatamente situações como a gente falou, para tentar melhorar a qualidade do sono numa linguagem que chegue na ponta, assim, que seja de compreensão para o usuário leigo. E cuidem muito bem do sono. Se a gente está com uma conquista muito importante hoje, que é viver mais tempo, nós temos que viver mais tempo bem. Não adianta chegar aos 90, aos 95 anos sem autonomia, sem memória e simplesmente estarmos vivos. Isso não é, por si só, uma boa qualidade de vida. Muito obrigado. Nós que agradecemos, esperamos ter de coração contribuído com você e com o seu sono também. Agradecemos a presença de todos, um ótimo dia e até a próxima.